Queridos, vamos abrir a Escritura no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 17, juntos. Essa noite eu tenho uma palavra para ministrar à igreja, e eu vou precisar de bastante atenção da sua parte. Uma palavra que eu pedi para Deus, para Ele colocar no meu coração. Pedi que o Senhor nos falasse algo que nos tocasse o coração. Pedi a Deus que Ele nos desse uma palavra que de alguma maneira pudesse sensibilizar o nosso ser, para nos motivar na caminhada cristã, para nos erguer, para, como diz no livro de Hebreus, firmar os nossos pés e joelhos trôpegos e firmar as mãos vacilantes. Eu digo isso porque nós, em nossa experiência, nós temos visto o quanto que esse século é perverso. Temos visto o quanto que vivemos num tempo em que supostamente há tantas coisas boas, como a facilidade de vida. Vivemos numa época em que, apesar de toda crise financeira, é muito mais fácil viver hoje do que viver há 20 anos, há 25 anos. Hoje nós temos acesso à informação, o celular está sempre ao lado, internet, não é? Ou seja, nós vivemos num mundo de facilidades, e isso tem nos tornado mais fracos em todos os aspectos. Por um lado, nós somos agraciados, né, com um tanto de coisas que poderiam ser bem usadas, mas por outro lado, isso tem nos enfraquecido muito em vários aspectos, sobretudo no que diz respeito à vida espiritual, à vida cristã, sobretudo no que diz respeito à vida coletiva de igreja, não é? No sentido de nós valorizarmos a reunião com os irmãos, o estar com os irmãos, a adoração coletiva da igreja, a ministração da palavra de Deus ao nosso coração nos cultos da igreja. Nós temos experimentado o quanto que esse século nos afeta e nos tem afetado profundamente. Então eu orava a Deus dizendo: Senhor, nos diga algo que nos abra a visão espiritual, algo que seja não uma palavra de motivação, ou uma palavra de mera motivação pessoal, não é? Uma palavra de autoajuda, mas que fosse uma palavra que gerasse em nós uma visão, ou restaurasse a visão, para que essa visão nos governe, para que a visão da verdade nos conduza a um viver mais comprometido com a própria verdade, com Cristo e com a igreja. E o Senhor, portanto, me trouxe primeiramente para esse texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que fala sobre o clamor do Espírito e o clamor da noiva, razão porque o tema dessa mensagem que eu sugeri é simplesmente a noiva de Cristo. Eu quero que nós, essa noite, venhamos a refletir acerca daquilo que somos para Cristo, de acordo com o seu plano. Igreja enquanto a noiva de Cristo. E aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.